Olá a todos. Hoje no programa nós vamos trazer um pouco da nossa pesquisa da música medieval, ao qual junto com o nosso trabalho autoral, né, das nossas composições, nós estamos nos dedicando bastante, né, durante esses anos. E aproveitando aí para fazer um link, até de certa forma, com o dia de ontem, né, o Dia das Mães, aproveito aqui para parabenizar todas as mães, né, naturais que tiveram seus filhos, mães que adotaram, as mães dos animais, enfim, a toda mulher tem essa potencialidade, né, da criação, de trazer todo esse amor para os outros seres. Então, parabéns aí a todas as mamães. Então, para aproveitar, né, como já falei, esse dia e fazer esse link, nós vamos trazer hoje um dos maiores monumentos que temos, né, da cultura medieval europeia, que são as Cantigas de Santa Maria. Isso, essas cantigas de Santa Maria é uma gigantesca coleção de canções que falam dos milagres da Virgem e canções devocionais. Elas estão todas compostas em galego-português e vão falar sobre isso, vão estar narrando os milagres da Virgem ou falando quão bom julgadora ela era. São em torno de 419 canções aí, compostas só sobre essa temática aí da Virgem Maria, né? Tida como Isso. essa grande representação do feminino, né? Isso. E a poesia e a música, né, foram todas compostas e recolhidas na corte castelhana, né, do rei Alfonso o Sábio, né, Alfonso X, que era centrado em Sevilha, e Alfonso reinou de 1252 a 1284. E parte da infância dele ele passou em Alariz, que é uma cidade que fica em Lourença, né, perto da Galícia. Perto da Galícia não, na Galícia, na Galícia mesmo. Então essas cantigas são grandes histórias, né, e por onde eles transmitiam na época valores, a moral, a ética, enfim, né. E elas são tão enormes, né, chegando algumas a ter mais de 10 estrofes, né, enfim, é muito interessante. Então nós vamos aqui estar apresentando um pouco delas, né? Então de forma reduzida, né? Porque senão o programa duraria talvez um dia aqui, né? Uma música. Uma música, Enfim, são muito grandes. Então a primeira que nós vamos apresentar para vocês é a cantiga 178, O que faz o homem morto, e que foi uma cantiga, inclusive, que a gente conheceu ela em Besalú, quando estivemos fazendo curso em 2019, né? Besalú na Espanha, né? Besalú Que é uma na cidade Espanha. pequenininha, uma cidade medieval. Não é que nem Barcelona, todo mundo verdade, quer. era próxima a Barcelona, né? E lá no curso a gente aprendeu essa cantiga, né? Então a gente vai estar mostrando aqui para vocês e a Fernanda vai agora falar sobre a letra dela, né? Contar um resumo do que se diz essa letra. Bom, então essa canção que faz o homem morto conta a história de um fazendeiro que deu a seu filho um animal de estimação. Ele deu uma mula para esse garoto. E ele ficou muito feliz, muito satisfeito, né, de cuidar desse animal, né, de como a gente ganhar um gatinho, um cachorrinho, né. Uma noite, essa mula morreu e o fazendeiro não queria que seu filho se entristecesse com isso e mandou levar a mula para os campos onde ele trabalhava, né. E a mãe pediu para um empregado para tirar a pele da mula, né. Quando o fazendeiro chegou, né, com o seu filho num dado momento, o garoto viu a mula sendo esfolada, né, e o menino falou assim: parem com isso, deixem a mula em paz, né. E ele jurou a Santa Maria de Salas que com certeza viria um socorro para a mula dele, né, ele acreditava que a mula não podia morrer aí, né. Bom, mas a mula já estava com as patas traseiras já esfolada e a mãe falou assim: garoto, deixa de ser bobo, né? Tipo, isso é uma coisa natural. Ele nem deu atenção para a mãe, né? Ele pegou aí um cinto, o cinto dele, e mediu com esse cinto o tamanho da mula.
E do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, ele fez uma vela. E aí, quando ele apresentou essa vela, a mula veio à vida. Ele deu de comida à mula e todos que estavam presentes louvaram a Virgem pelo seu milagre, né? Bom, então nessa cantiga, né, vocês escutaram, estávamos usando dois instrumentos, a cítola, que eu toquei, que é um dos instrumentos que eram utilizados, né, pelos medievais, na época pelos trovadores, e, enfim, para acompanhar as músicas, né, e a Fernanda tocou uma percussão, que vocês viram um tambor quadrado, que é o aduf, que está presente em várias culturas antigas, tá, não só no período medieval, mas vários outros povos usaram, alguns usam com guiso dentro, né, enfim. E um dia a gente vai estar fazendo um programa para falar especificamente sobre alguns instrumentos, tá? E também ela foi cantada em galaico-português, né, que era a língua falada na época, e o rei Afonso teve oportunidade de aprender e foi primordial para o desenvolvimento dessas cantigas, né? E também fomentou a cultura em vários níveis e sendo responsável pela primeira reforma ortográfica. Então ele adotou o castelhano em troca do latim e com o objetivo de desenvolver a língua vernácula em todo o reino, né? Segundo um historiador chamado Juan de Mariana. Ele também foi um importante mecenas do movimento trovadoresco, né? Sendo ele próprio um dos maiores trovadores, utilizando a língua galaico-portuguesa, que era mais usada na lírica ibérica do século XIII. Bom, agora nós iremos apresentar para vocês a cantiga de número 18, Por nos deduta tirar. Quem agora colaborou com a gente, né, com esse vídeo, que vocês vão assistir, é o nosso amigo músico Wilson Melo, de Santos, e ele está também na música antiga já fazem muitos anos. Ele, durante os anos 90 e o início desse século nosso, agora, né, os anos 2000, ele atuou com o grupo Lunatus, um grupo também muito bacana, né, que interpretava a música antiga, né, música medieval, renascentista. E ele, enfim, ele se dispôs a estar, né, oferecendo essa participação, onde ele executou um instrumento chamado sinfonia, que é como uma vielle de Rode ou urdigudi,
É um instrumento que é uma manivela que você gira e ele fica soando uma nota, pedal. E também pode se dedilhar e fazer outras notas, né? Mas também, como eu já disse antes, no futuro falaremos mais sobre instrumentos. Ele também usou um outro tipo de cítula que vocês vão ver, diferente da que eu usei na primeira música, e também uma flauta transversal. Bom, vou contar aqui, por mais que o Wilson vai fazer a música Instrumental, ele toca a instrumental, que é belíssima também, né? Assim, muitas dessas cantigas também se dão possibilidades, né, dos grupos estarem interpretando somente a temática, né? A temática não, o tema, a melodia da música, enfim, né? Só sim, a parte sim. instrumental. Vou colocar aqui só para a gente ficar... Mostrar para entender, né, sobre o texto. Sobre o texto dessa canção, né? Então essa canção ela vai falar de uma mulher em Segóvia que criava bichos da seda. Alguns desses animais morreram e ela jurou dar um pedaço da seda como véu para adornar a estátua da Virgem no altar. Os bichos da seda prosperaram, mas essa mulher esqueceu da sua promessa. E na festa de Assunção da Virgem, enquanto rezava diante da estátua, ela lembrou do seu voto. Aí ela correu para casa, descobriu que os bichos da seda haviam tecido 2 véus. O rei Afonso então levou para a sua capela o véu mais bonito para ser exposto nos dias santos. Cantigas marianas, nós observamos que o objeto de culto do trovador mudou, né? Da dama da corte ou da camponesa, o amor cortês, não, aquele que era o amor idealizado, né? Que está muito presente nas cantigas dos trovadores e dos trouvères da França, né? Que em breve estaremos falando aqui. Ele mudou e agora quem foi o foco foi para a Virgem Maria, né? Uhum. Que é tido como um ideal de perfeição feminino, né? E ao longo da Idade Média, a Virgem Maria vai ganhando aos poucos cada vez mais destaque nos cultos cristãos, né? E isso demonstrou uma necessidade também da Igreja de dar esse espaço, de conceder esse espaço maior, essa imagem do feminino. Agora nós vamos apresentar para vocês a cantiga 77, que é Dá que Deus Mamou, onde tem como protagonista uma mulher paralisada, tá? E é uma cantiga que também, como eu falei antes, é enorme, ela tem 8 estrofes, né? E fora o refrão, né? Uhum. E essa versão que nós vamos apresentar, nós tivemos a oportunidade de tocá-la junto com o grupo Rinachita, que é um grupo de Cubatão, de música antiga, regido e organizado, né,
dirigido pelo maestro André Farias, que é de Santos também. Atualmente, né? Porque Atualmente, esse grupo sim, isso, é um grupo histórico. Né? Quantos anos? 30 anos? Olha, se eu não me engano, desde a década de 70, né? Eles atuam e foi... E atualmente é o André, que tem a direção do grupo, né? Um grupo muito bonito, nossa, muito com bonito, músicos excepcionais. Música Baixada, e nós estamos junto com eles, né? Até a gente foi incorporado, né? Eles nos convidaram para participar de algumas apresentações deles, né? Isso. E pra gente foi muito legal, e a gente falou, apesar de sermos aqui de São Paulo, que a gente se sente parte do grupo, porque é tão gostoso tocar com eles, foi tão bom participar, né? Sim, são excelentes músicos, amigos e parceiros musicais, nem se fala, né? Então nós tivemos essa oportunidade, o ano passado, de fazer uma live junto com eles, né? Onde tocamos muita música antiga e separamos essa cantiga que da Que Deus Mamou, uma partezinha dela, para vocês estarem conhecendo, e junto com esse maravilhoso grupo aí de Santos, Cubatão e de toda a Baixada, né? Que é o Rinachita. Isso, vou falar então, o Marcelo já disse aí o título, né, do que se trata a canção, né? Então o texto vai falar de uma mulher que ficou quase que totalmente paralisada, né? Todos os seus membros estavam enrugados, retorcidos, e nada podia curar. Aí ela foi carregada em uma liteira para a igreja da Virgem em Lugo, e ali se manteve em vigília. Na festa da Virgem, em agosto, Maria endireitou seus membros. Cada um de seus membros estalou alto quando os tendões encolhidos se esticaram. O bispo e as pessoas que testemunharam sua cura choraram e deram graças à Virgem. Mais um milagre aí narrado nessas cantigas de Santa Maria. Então vamos ouvir aí o Rinachita. Essas cantigas têm várias estrofes e era utilizado o refrão, né? Começou a ser utilizado, que primordialmente um pouquinho mais atrás não tinham tanto esses costumes, né? E algo que também vamos ver nas cantigas da Occitânia, né? Nos virelais que vinham depois, que é um estilo de música da França medieval, tá? E essas cantigas de Santa Maria, então, com essa forma, a grande maioria delas está num formato A-B-A, ou A-B, depende como a gente interpreta elas, né? Porque geralmente começa-se pelo refrão, que seria uma parte A, daí vem uma estrofe, uma outra melodia, um B, e depois uma estrofe com uma melodia igual ao que seria o refrão, uma parte A. Tá? Então, só um parênteses aqui, é um formato que chegou até nós, né, Fernando? Hoje na música popular é muito comum, né? A base de uma música ter uma estrofe, vem o refrão, estrofe, volta, se trabalha muito com duas melodias, né? Então a gente já sabe da onde veio toda essa história, né? E para quem não entende de música aí, a gente chama de A e B, né? Quando são partes diferentes, né? Então a gente
tem um trecho, né, que se apresentou, Isso. que é o refrão, que a gente chama de A. Entrou um trecho diferente da música, uma outra melodia, então a gente chama de B. Isso. Né? Então, isso aí, esse A e B, só para pontuar também, estão falando da melodia musical, tá? Que é também diferente, a gente pode analisar as poesias A, B, C, D, daí vai ser com a parte rítmica, rítmica, né? Da rima das canções, né? Da palavra. E a importância é tão grande das cantigas e nos ajudou muito no tempo atual, porque chegaram todos os manuscritos, né, dela, estão presentes em 4 grandes manuscritos, né, 4 grandes livros. Então temos todas as cantigas, tanto a letra delas como as melodias originais, tá, escritas como... Porque muitas vezes a gente não encontra, né? Mesmo. A gente encontra um texto, mas não chegou a melodia, né? É verdade. Isso é muito comum nos manuscritos mesmo de música medieval, que existem vários, né? Felizmente a gente agora tem acesso a muitos deles. E a gente vê que às vezes está escrito lá a melodia e a letra embaixo. Porém, tem uns que só estão a letra, né? Então a melodia não foi transcrita, né? Não deu tempo para o copista, enfim, N possibilidades. A próxima cantiga de Santa Maria que vamos apresentar é a cantiga número 10, Rosa das Rosas. É talvez uma das músicas mais famosas, uma das cantigas mais interpretadas, isso, né? Uma melodia bem bonita, né? É uma cantiga de louvor. Eu estava também observando que as cantigas 10, 20, 30, 40, né? Elas são as cantigas que eles chamam de lor, as cantigas de louvor. Então elas estão com essa numeração já. Mas depois varia, porque uma hora vira 400. Eu não lembro se é 209, enfim. Sai um pouco, né, da questão dos fins zeros. Assim. Mas então a gente tem sempre essas duas modalidades, né, que são esses louvores ou falando sobre esses milagres, como a gente tinha dito o julgamento. Isso, no início da vida, ou com boa julgadora ela poderia ser sobre os pecados humanos, né? São essas as temáticas. E a gente trouxe aí para interpretar essa canção um grupo da Espanha chamado Gaudium et Música, né? E eles são de Minorca, uma ilha da Espanha, um lugar que a gente não conheceu ainda pessoalmente, que é muito lindo, né? Que eles nos mandam por fotos. Nós viramos amigos, principalmente da Ana Gomila, que é a vocalista, né? Que a gente conheceu ela em Besalú, no curso, e desde então, né? Criamos essa amizade com elas, estamos sempre nos falando, e quando contamos do programa, se a gente podia estar mostrando o trabalho deles para apresentar aqui também, eles ficaram super felizes, né, de estar aqui colaborando, né, então cederam aí um dos vídeos deles, interpretando justamente essa canção, né, Fernanda? Exatamente, então a Ana vai cantar, tocar percussão, né, tem todo o grupo dela com flauta, eles usam outros instrumentos, guitarra barroca, violino. Percussão, né, também tem você está tocando, acho que percussão ali, que ela toca flauta também. Que também conhecemos lá no... Eles também estavam lá estudando com a gente no curso de música medieval que fizemos lá na Espanha. Com a Ana o contato ficou um pouco mais... a gente acabou se falando muito, né? Até pela língua, né? Porque ela é fluente aí em italiano e eu também aprendo aí italiano. Então foi uma forma da gente se comunicar em uma língua em comum, né? Enfim, e aí então nós vamos... Isso aí, então Gaudium et Música, Rosa das Rosas. Rosas, do Rei Alfonso, para vocês. Um clipezinho aí que eles deixaram. A gente vai deixar um trechinho, mas depois vocês podem ir na página deles e conferir o vídeo completo. E eles têm concertos e muitas coisas aí para o pessoal tá conhecendo o trabalho desse grupo espanhol. Rosa da rosas, flor da flores, dona, Senhor.
trouxemos hoje para vocês as cantigas de Santa Maria, esse monumento histórico muito importante para o estudo da música medieval. Para o estudo da música medieval, e a gente, enquanto músico, né, desperta a curiosidade de muita gente, são belíssimas melodias, né, uma quantidade enorme de músicas, né, que foi composta nessa época, né, e que mostra como o homem se comportava na época, os seus valores, né? Então tem toda essa importância. Isso não tem nada a ver com religião, né? E sim com cultura, né? Então através da música, um movimento religioso, sim. Porém, para nós é uma forma da gente descobrir aí como se pensava, como né? se pensava na época. Um momento, uma arqueologia, né? Que é o que eu acho que é o que a gente faz. A última música, quem executou aí fomos nós mesmos, né? Que foi também uma das músicas que aprendemos lá em Besalú. E é interessante que essa cantiga são os 7 dons, e ela é uma cantiga que as divisões dela estão tudo em 7 também, tá? Divisão silábica, né? Das rimas, enfim. Então é muito interessante esse cuidado, também, essa conexão, né? Que eles... De texto e música, né? De rimas, né? Tudo que se fazia. Bom, os 7 dons que Deus dá, Ele já deu à sua mãe. Esse seria um grande resumão aí do texto da música, que ele vai enumerar aí nessas 7 estrofes quais são esses presentes que ele deu à sua mãe, que é o saber, né? Deu à sua mãe para a sua mãe, através dela, passar para os homens, né? Que seria, então, esse primeiro é o saber, a grande compreensão, o sábio conselho, a fortaleza, a sabedoria, a compaixão e o temor. E finaliza aí a canção dizendo para aqueles que os ouvem, se esforcem para servi-la e se guardem do pecado, para que tenham a misericórdia de Deus, porque bem-aventurado é quem possui. Assim finaliza os 7 dons que Deus dá. Fiquem aí com o Olame Sofi. Obrigada e até o próximo programa, e feliz Dia das Mães.